Quando voltei para São Paulo, liguei para o Richard Williams e disse, olha, eu sou amigo do Martin Lings, ele disse que você sabe dessa história do chá e de chá. E daí ele disse, você não vai aguentar pagar a conta desse telefonema, então eu vou escrever uma carta para você. Ele mandou uma carta de 70 páginas que eu ainda tenho aqui. A carta conta coisas que esses chá faziam, que era um negócio assombroso. Inclusive o próprio Richard Williams recebendo esta instrução dele, você vai para Paris e monta um grupo sufi. Ele diz, mas eu não entendo nada de sufismo. Resposta do Ide Chá, mas como é que eles vão saber? O negócio era assim, pô. E o pessoal do chá, toda hora eles perguntam, você conhece alguém importante? Eles queriam trazer pessoas importantes para dentro da tarica. Você sabe que quase eu fiz isso. Depois eu falei, olha, mas eu sou idiota mesmo. Eles estavam tendo um encontro lá num hotel, não sei o quê, e eu estava lá, e apareceu o jornalista Paulo Patara. Eu convidei o Paulo Patara para lá assistir, infelizmente ele não podia, senão eles podiam ter pegado o Paulo Patara também e fazer ele de idiota, tomar o dinheiro dele, pô. Né? Agora, o Richard Williams era o desenhista da Pantera Cor-de-Rosa, era um homem milionário, show. Tomaram todo o dinheiro dele, tudo. No fim ele conseguiu recuperar 1/3 do dinheiro, mediante um acordo judicial de não processá-los. Eram esses os caras, pô. E, quando eu saí de lá, eu falei, não, eu tenho que inventar um jeito de tirar mais gente de lá, porque isso aí só faz mal para as pessoas, vai enlouquecê-las. Eu consegui tirar uns 20. Inclusive, eu me lembro que, nesse período aí, um promotor público, né, ao qual eu revelei algo do que estava se passando nessa tarica, na picaretária de lá, ele disse, você tem testemunhas? Eu falei, eu tenho 20. No dia seguinte, levei as 20 testemunhas lá, eles abriram o inquérito, invadiram a tarica, derrubaram a porta, foi um escândalo, né? Então, tinha, na carta do Richard Williams, tinha vários detalhes desse tipo, era só picaretária. E eu falei, bom, eu quero entender direito a coisa para eu poder tirar mais gente de lá. Se eu puder fazer, eu estou fazendo bem para eles, né? Eu comecei a estudar esse negócio, então comecei a me inscrever na Associação Internacional de Estudo de Seitas, escrevi para tudo quanto era estudioso da área, e falei, eu vou escrever um livro. Né? O livro ia se chamar Os Arautos do Anticristo. Eu não aguentei escrever o livro, porque era tanta sacanagem, tanta maldade, começou a me fazer mal, era tanta mentira. Eu não aguentei. A decisão de não escrever o livro veio no dia seguinte, que apareceu para mim um estudo sobre a seita Meninos de Deus, ou também chamado Love Family, em que aparecia o fundador da coisa chamada David não sei o quê, ensinando os seus discípulos a fazer sexo com as suas crianças a partir de 4 anos de idade. Eu estava assistindo isso junto com um promotor público. O promotor público está acostumado a lidar com crime. Ele não aguentou, ele vomitou. E outros detalhes também que eu não vou nem contar. Eu falei, eu não vou aguentar escrever esse livro. Daqui 20 anos eu escrevo. Guardei o material, mas eu não acredito que eu vá ter força para escrever isso nunca. Quer dizer, esse pessoal do chá e do Chuon, o Chuon não era vigarista com dinheiro. O negócio dele era vigarice espiritual e a tentativa de criar uma espécie de supra-igreja universal. E, inclusive, vários encontros mundiais da tarica do Ide Chá, com milhares de pessoas, eram realizados lá na Turquia, junto com o Muzaffer. Eu falei, opa, peraí. Eu vim aqui para pedir a ajuda do cara da tarica supostamente verdadeira contra uma organização criminosa que os caras montaram sob vestes de uma tarica. E daí vejo, as duas taricas estão ligadas intimamente, fala, tem um treco errado aí. Tá certo? Então, além de perder imediatamente a confiança no Chuon, eu fiquei mais desconfiado ainda por causa dessa ligação. Para piorar ainda as coisas, em São Paulo estava correndo um inquérito policial contra a turma do Ide Chá, por causa de várias atividades criminosas. Uma delas era a seguinte: quando realizava esses encontros lá na Turquia com o Muzaffer, eles davam para cada um dos discípulos, iam 1.000, 2.000 discípulos assim, eles davam para cada um tapete turco. E dizia o seguinte: quando você chegar em São Paulo, entregue esse tapete em tal lugar. Então o sujeito atravessava, viajava com o tapete, dizendo que comprou para si mesmo, chegava em São Paulo, entregava
o tapete no tal lugar e virava uma loja de tapetes, quer dizer, uma atividade de contrabando, evidentemente. Então, a tarica estava ligada a várias atividades francamente criminais, além de ser, vamos dizer, um falso ensinamento espiritual, quer dizer, aí já era uma trapaça espiritual mesmo, e eu tinha ido lá, entre outras coisas, mas principalmente para pedir ajuda desse pessoal da suposto sufismo verdadeiro contra o tal do pseudo-sufismo criminoso, porque eu ainda estava querendo tirar mais gente de dentro da organização do chá. Tinha tirado umas 20 pessoas, mas tinha através de mim, usando o meu nome, tinham botado 200 pessoas lá dentro, inclusive parentes meus. Então, aí eu vi que, bom, eles não vão querer me ajudar numa briga com o cara que é amigo deles. No dia seguinte, o Chuon me proibiu terminantemente de lutar contra a tarica do Idris Shah. Agora que eu era discípulo dele, tinha recebido a iniciação, estava sob as ordens dele, ele chegou para mim: então você está proibido de você lutar contra essa organização do Shah, você não está aqui para combater pseudo-sufismos, você está aqui para a busca da espiritualidade. Eu falei: a busca da espiritualidade eu vou dar no pé, você está entendendo? Então, é isto que foi a minha história com o Chuon. Agora, eu não queria contar a história das minhas relações com o Chuon em si para o Teitelbaum, porque eu tinha acabado de conhecer esse Teitelbaum, eu não sei quem é o cara. Além disso, além de ser um sujeito superficial, que tinha conhecimentos mínimos desse negócio de espiritualidade, sufismo, etc, etc. Por que eu abri, sabe, episódios tristes da minha vida de 35 anos atrás para um metido que acabou de chegar? Entende agora até que ponto é absurda, presunçosa, falsa, mentirosa e difamatória essa coisa que ele diz? Que eu revelei a ligação do Olavo com o Chuon e ele não gostou disso porque ele tem esta imagem atual de cristão fervoroso e isso fica contra ele. Mas ele não revelou bosta nenhuma, eu não tenho ligação nenhuma com o Chuon há 35 anos, tá certo? É um cara que eu desprezo, respeito como escritor, ele é um excelente escritor, sem a menor dúvida, E claro que é um homem de muita cultura, mas nunca o reconheci como mestre espiritual, nunca, intimamente, nunca fui discípulo dele. Entrei na porcaria da tarica porque tinham prometido me ajudar numa coisa que, tão logo entrei, na hora que viram que tinha agora domínio da minha pessoa, por causa da iniciação, que vincula você ao sheik, me proibiram de entrar na luta na qual eu estava metido até a goela, porque estava tendo inquérito contra o Idris Shah em São Paulo. Então, esta foi a história.